abraço, minha gente! Quinta-feira, ontem, portanto, foi quarta, óbvio, mas foi uma quarta movimentada. Uma quarta de muita emoção, uma quarta de muitos gols, uma quarta de vários clubes classificando e dando alegrias às suas torcidas. Aliás, às suas enormes torcidas, porque ontem Flamengo classificou, tem uma torcida enorme. O Corinthians classificou, tem uma torcida enorme. Quem mais? O outro grande, hein? Botafogo classificou, tem uma grande torcida. O Cruzeiro classificou, tem uma grandíssima torcida, né? E agora, hoje é dia... O Fluminense não classificou não, né? Também tem uma grande torcida. Agora, hoje é dia de outro clube de uma grande torcida também buscar a classificação. O Atlético, portanto, enfrentando o Palmeiras, que vem aí machucado. O técnico vai ficar na cabine assistindo o jogo, não vai estar no campo. O Gareca foi embora, não deu em nada, essa Argentina. Eu fiquei até chateado, porque eu gostaria muito que um técnico estrangeiro se desse bem aqui no Brasil para dar uma cutucada nos nossos técnicos. Mas não deu certo, foi embora. Então, hoje à noite tem este Atlético e Palmeiras, que será, sem dúvida alguma, um grande jogo. O Atlético já ganhou a primeira, tem que zerar ali o placar, não levando o gol, já está classificado, mas o Palmeiras vem mordido. E a torcida do Atlético respondendo sim, estarei presente, eu acredito. E o estádio vai estar lotado, não há mais ingressos à venda. Então, o Cruzeiro não foi aquele Cruzeiro que se esperava de outra goleada, mas 2-1 de virada, tá bom, de bom tamanho. O Marcelo fez alguns testes, mostrou para a torcida alguns jogadores que não têm atuado na normalidade, normalmente no time, entraram, se não foram tão bem assim, também não decepcionaram, né? Agora, os outros resultados, sim, foi uma noite de muita emoção, né, Guilherme? Ontem a gente acompanhou alguns jogos aí que muitos nem esperavam os resultados, principalmente do Botafogo. Muita reclamação por parte dos jogadores do Ceará. O Botafogo fez 2 gols em 1 minuto, 49 e 50 do segundo tempo. A atuação do árbitro mineiro, do Emerson, foi muito contestada. A gente viu também o Flamengo se classificando nos pênaltis, o Curitiba desperdiçando muitas oportunidades e o Cruzeiro, que a gente vai detalhar melhor aqui nos próximos blocos, que venceu, né, não convenceu, principalmente pela qualidade, pelo nível técnico adversário, mas o Marcelo Oliveira saiu satisfeito. Muito bem. Os outros jogos, você quer falar sobre qual? Falar sobre um problema, a polêmica também, né, Orlando? A arbitragem ontem, principalmente no jogo do Flamengo, foi muito questionada. E também falar do que aconteceu à tarde, né? O Grêmio que está fora aí da Copa do Brasil. Bem lembrado. Né, uma atitude aí inédita no futebol, devido àquele ato de racismo, né? Uma medida dura, mas eu estou de acordo. Vai ser polêmico, a gente sei que vocês vão ter opiniões diferentes, mas eu estou de acordo com isso. Não, eu sou contra a punição a clube. Agora, na verdade, é como eu já li isso aqui, alguém falou, alguém colocou, que roubaram o carro batido. Porque ele ia sair mesmo. O Grêmio não ia vencer, quer dizer, falar com tanta ênfase assim, até meio perigoso, mas é a minha opinião, né? Ainda mais depois de ontem, né? O Flamengo virou 3-0, o Botafogo... Mas é a minha opinião, o Grêmio não ia fazer mais do que 2-0 lá no Santos, né? Que já havia ganho o primeiro jogo. Então, ele ia sair mesmo. A colocação que a gente tem que fazer é pensar o seguinte, será que se no primeiro jogo o Grêmio tivesse vencido por 2-0 o Santos e não perdido, e tendo que jogar por um resultado até negativo de 2-0, teria mesmo tipo de punição? Será que eles olhariam com os mesmos olhos para o Grêmio? Será que a politicagem não seria atuante nisso? Porque ontem o presidente do Grêmio ele foi até tranquilo quando ele, na declaração dele após, né, ter dado o resultado, ele falou, olha, se for para o bem do futebol e tal, então o Grêmio abre mão disso e tal, apesar que o Grêmio vai recorrer, né? Vamos ter uma resposta na semana que vem, mas fica aquela incógnita, né? Será que se fosse o contrário, seria feita essa decisão? Mas no futebol tudo é possível, né? Ontem mesmo a gente teve vários exemplos sobre isso. Acho que é até prematuro a gente dizer, já estava fora. Não, futebol a gente pode reverter. A gente já viu cada situação aí do time perdendo, vai lá e vira o jogo. Eu acho que foi importante essa decisão e eu acho que, infelizmente, o torcedor só vai aprender através de medidas duras como esta. Né? Essa é inédita, não aconteceu ainda. A gente já viu vários exemplos aí que ficaram impunes e quem sabe a partir de agora o torcedor pense 2 vezes antes de fazer isso. E o próprio torcedor de bem vai denunciar. Na hora que vê um primeiro chamando, né, fazendo esse tipo de coisa, já vai reprimir e chamar a polícia. Mas vou te falar uma verdade, viu, Maurício? Tudo bem, muito bem colocado, tá? Mas tem sempre um doido para atrapalhar. Tem sempre um cara que não regula. O problema é que são aqueles que não regulam. Não é isso, Adriana?
Eu ainda não tenho a minha opinião formada sobre esse assunto, se eu sou contra ou se eu sou a favor. Agora, eu me questiono o seguinte, na briga entre vascaínos e Atlético Paranaense, não houve uma punição tão drástica igual essa contra o Grêmio. Acho que racismo e vandalismo andam junto, ambos são crimes. E por que que nessa competição não houve punição? Será que é porque o Vasco que estava ali? Aí eu me questiono, o Breno questionou se o Grêmio tivesse ganhado, se haveria essa punição. E se fosse o Corinthians que tivesse feito racismo contra mas outros? Aí nós estamos falando sobre hipótese. Pois mas aí eu já acho que as coisas só vão começar a valer se as leis forem igual para todos os... Isso tem... Eu cheguei a comentar ontem... Isso tem que acontecer. Quem acompanhou o programa vai recordar justamente desse caso entre Vasco e Atlético Paranaense. Houve a punição aos clubes, né? Vale aqui a gente ressaltar, eles jogaram de portões fechados por várias rodadas no Campeonato Brasileiro desse ano. O que fica a incógnita é justamente isso, o Grêmio foi punido. Ok, o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil, não vamos entrar nesse mérito porque ainda tinha o jogo da volta, se conseguiria ou não reverter o placar. O detalhe é, não adianta punir só o clube. Tem que dar também a punição para as pessoas que participaram do ato. Não só a Patrícia. Volto a ressaltar que, inclusive, ela depôs hoje na polícia, pediu desculpa e tudo mais. Outras pessoas também estavam envolvidas. É verdade. Muito bem, meus amigos. Quero falar para você que é um empresário sério, que é um empresário que se preocupa com seus funcionários, que é um empresário que tem a intenção, o sonho de ver a sua empresa crescer. Para isso, você precisa de ter na sua empresa o plano de saúde Samp Minas Assistência Médica. Vou até repetir com bastante ênfase. Samp Minas Assistência Médica. Há mais de 20 anos no mercado. Tem tudo que os outros planos de saúde têm e cobra um preço mais em conta. Samp Minas Assistência Médica tem uma rede de atendimento espetacular, ágil, honesta, tranquila, educada e tem 2 centros médicos próprios, bem localizados, em Contagem, no bairro Eldorado e aqui em Belo Horizonte, no centro da cidade, pertinho da Praça 7. Samp Minas Assistência Médica, o plano de saúde ideal para a sua empresa. Está na tela para você. Entre em contato agora, pega o telefone e ligue para lá. O que é que nós vamos chamar agora? Vamos conferir ontem quem se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil, versão 2014. Na tela para mim, por favor. Tá aí, Santa Rita 1, Cruzeiro 2. O público pequenininho, né? 1.000 e poucos torcedores. O Ceará perdendo em casa para o Botafogo por 3-4, 4-3 para o Botafogo, muita reclamação. O Flamengo fez 3-0 no Coritiba, que já havia ganho o primeiro jogo por 3-0. Nos pênaltis, classificou-se o Flamengo do Luxemburgo. Então, combatido, está aí mostrando que não morreu, está vivaço, né? Depois da parada da Copa, no Campeonato Brasileiro, vale ressaltar que o Flamengo tem desempenho melhor do que o do Cruzeiro. Então, exatamente. Atlético Paranaense 2, América de Natal 0, Corinthians 3, Bragantino 1. Foram os resultados. O que é que nós temos agora, virando a página? O jogo de volta hoje tem Atlético e Palmeiras às 8 da noite no Independência lotado. Ok? Aí agora vamos para a Sul-Americana. O Vitória venceu o Sport por 2-1, o Goiás venceu o Fluminense por 1-0 e o Fluminense dançou na Sul-Americana. Hoje nós teremos São Paulo e Criciúma, Bahia e Internacional. Mais alguma coisa? Não? Então dá tempo da gente mostrar os gols, se der para mostrar os gols de ontem, porque foi muitos gols e gols bonitos. Se der tempo, você me avisa aqui, por favor, para a gente chamar. Tá na tela já. É isso aí, garoto. Ceará 3, Botafogo 4. Vamos ver os gols aí. O Botafogo abriu o placar e o Ceará foi buscar aí o resultado, né? E o Castelão lotado, né? Jogo muito bacana. Jogo bem emocionante. E é difícil, né? Quando o clube faz um gol, depois o que tinha vantagem empata, isso é muito difícil. Não, o que foi impressionante, além, obviamente, do resultado, né? Que até os 49 minutos o Ceará estava ganhando o Botafogo. Os gols do Ceará, o Magno Alves está numa fase espetacular. Fez 2 gols e o Bill fez o terceiro. E os do Botafogo, quem fez? O Botafogo teve o Yuri, fez o gol. O André Bahia fez esse André Bahia, gol. Luiz Ramírez e... fez esse gol. Edilson e o Edilson. Isso. Os 4 gols do Botafogo. Tem que falar antes, por favor, viu, Guilherme? É o Corinthians. E aí o Corinthians que teve um começo avassalador, né? Em 24 minutos já estava 3-0. 24, 3-0, matou. E com uma grande participação do Renato Augusto, que voltou a jogar muito bem, né? O Mano, ele foi muito inteligente nas colocações. Renato Augusto, desculpa, Guilherme. Pode citar os gols. Felipe, Renato Augusto e Ralf fizeram os gols do Corinthians, né? É o Flamengo. Aí é Flamengo e Coritiba.
um jogo em que a arbitragem foi bastante questionada também. Esse pênalti aí, né? Foi muito maroto esse lance do primeiro pênalti. Qualquer um que dá, não, né? 2 gols do Alexandro. De pênalti, também, né? E Eduardo Silva. Esse lance também é questionável, né? A bola bate no corpo do jogador. É involuntário, né? O cara tá com o braço, ele não tem como. Talvez e aí esse Eduardo da Silva, que é o que jogava na Croácia, né? Que veio pro Flamengo e tá fazendo um belíssimo trabalho. Tem sido um talismã. Tem sido um talismã do Luxemburgo. Agora a gente espera que hoje a torcida do Atlético faça o que a do Flamengo fez ontem, né? O Flamengo precisando de ganhar de 3, abraçou o time, foi lá, incentivou do começo ao fim, Maracanã estava muito bonito, né? E também vamos esperar que o Atlético tenha a mesma sorte, né? Que os cariocas tiveram ontem. Ô, gente, os pênaltis aí, que coisa, hein? Não pode entrar com aquele clima de já ganhou, né? Porque a situação, a gente já viu aí, voltando a ressaltar, esse jogo do Flamengo, próprio do Botafogo, são situações que eles saíram do fundo do poço, praticamente. E agora o Flamengo pega o América de Natal, né? Exatamente. E quem vencer, pega o vencedor entre Corinthians e Atlético Palmeiras. Agora Atlético Paranaense 2, América de Natal 0. Faltou um golzinho pro Atlético Paranaense também levar a partida para os pênaltis. Que bacana, estádio lotado. O David fez um gol e o Marcelo fez o outro gol. E ontem uma liminar lá da Justiça Paranaense, ela possibilitou que o jornal A Gazeta do Povo entrasse na arena do Atlético Paranaense para fazer a cobertura do jogo, porque o nosso nobre, educado Petraglia, o presidente do Atlético Paranaense, estava impedindo o trabalho da imprensa. Esse Petraglia é um mal educado, um dos piores sujeitos do futebol que eu já conheci. Isso é um verdadeiro Petraglia, realmente. Chama o pessoal para nós ir para o intervalo. Então, se você quer participar com a gente, é só enviar um e-mail para jogadadeclasse@jogadadeclasse.com.br, através do nosso Twitter, que é o @jogadadeclasse, e do Facebook, facebook.com/programa Jogada de Classe. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, gente. Depois do intervalo.